Bem-vindos ao 80-20, o podcast onde juntos cozinhamos para uma vida melhor. Eu sou a Inês Chima, chefe de cozinha natural. E eu sou Mafalda Almeida, nutricionista funcional. 80% são rotinas saudáveis e 20% sem culpa. Aqui o equilíbrio fala mais alto, porque no final todos temos um objetivo comum: viver por mais tempo e com mais qualidade. Neste podcast falamos sem filtros e sem extremismos. Queremos ajudá-lo a digerir novas ideias, a aprender verdadeiramente a cuidar o corpo de dentro para fora e a questionar o que sempre foi rotina. Juntos queremos abrir caminho para a mudança e para o crescimento enquanto indivíduos e sociedade. Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast 80-20. Hoje temos connosco a doutora Marta Carriço, nutricionista, que tem dedicado a sua prática clínica à investigação e à prevenção e tratamento do cancro. Olá, Marta. Olá, muito obrigada pelo convite, é um gosto enorme estar aqui convosco e agradeço imenso vir poder falar de uma área que gosto muito, não é? Da nutrição e na área da prevenção oncológica. Obrigada. Nós também, é um mundo completo, por isso é muito bom. Esta ligação entre a alimentação e a oncologia tem sido cada vez mais abordada. Temos muitas vezes casos de cancro a surgirem associados a padrões alimentares e de estilo de vida, cada vez mais, e cada vez mais cedo, não é? Isso é um bocadinho assustador, não é? E acaba por ser algo que é importante e que nós também sentimos que, tentando mudar um bocadinho os nossos hábitos alimentares, e nos focamos muito na alimentação, mas tentando focar nesses hábitos alimentares, é muito importante percebermos que o cancro não é só uma doença de alguns, não é? E que há coisas que ativamente no dia-a-dia podem ter influência. É sem dúvida alguma, e acima de tudo porque nós percebemos cada vez mais que o estilo de vida tem um grande impacto. 3 a cada 5 casos de cancro em 10 são associados ao estilo de vida, só 10% é genético, portanto há aqui uma parcela muito grande de fatores que nós podemos efetivamente modificar e a alimentação é um dos fatores. E depois há outros fatores dentro do estilo de vida, que vão desde a composição corporal, que é muito obviamente afetada também pela alimentação que praticamos, para além de outros fatores, tabagismo, a parte dos hábitos etanólicos e a atividade física. Mas sem dúvida alguma a alimentação pode ter aqui um impacto muito importante e é modificável, não é? Nós podemos intervir sobre ela, tem influência e, portanto, naquilo que nós temos mão, acho que não podemos perder a oportunidade, sem dúvida alguma. Tem havido um aumento grande ao nível de cancros digestivos, não é? Cada vez se fala mais. Em idades mais e idades mais novas. E fala-se inclusive na mudança de idade para os testes de prevenção. Sem dúvida alguma. Estão-se a começar a pensar-se em fazer de rastreios cada vez mais cedo, por causa aquilo que se chama em inglês Early Onset Cancers, portanto eles estão a aparecer cada vez mais cedo. E parece que o denominador, e dá muito para perceber o porquê desta transição e porquê os cancros a aparecer cada vez mais cedo, e há vários fatores que efetivamente podem influenciar, mas a alimentação parece ser um deles, porque estamos a falar de cancros digestivos, particularmente cancro coloretal, onde há aqui uma íntima relação com a alimentação, não é? Os alimentos estão em contacto com o tubo digestivo, alguns com caráter mais oxidativo ou mais inflamatório, outros com caráter mais anti-inflamatório, portanto a alimentação talvez possa ter aqui um papel muito importante naquilo que é a prevenção ou até a promoção da doença oncológica. Não podemos descartar que esta ocidentalização do nosso estilo de vida, não é? Sim. Cada vez tudo mais rápido, mais processado e com menos qualidade, menos nutrientes de qualidade, pode aqui influenciar. Isto é algo que temos que prestar muita atenção. Portanto, não só os rastreios a pensar-se fazer cada vez mais cedo, e alguns países já alteraram os timings do rastreio, mas acima de tudo o que é que nós podemos fazer para prevenir, e que liga tudo muito aqui novamente com estilo de vida e alimentação, sem dúvida alguma, até porque aqui nos casos do cancro digestivo há sempre o hot topic do microbioma, não é? As bactérias que habitam no nosso intestino particularmente, mas não só. E está-se a perceber cada vez mais que as bactérias que habitam no nosso intestino e não só influenciam muito o risco de cancro, podem potenciar a doença ou preveni-la. E o que é que influencia o microbiota? Além de muitos fatores, a alimentação é obviamente um deles. E portanto não há como fugir que o estilo de vida e a alimentação são parte integrante, não são a justificação, não é exclusivo, não podemos atribuir tudo à alimentação. E infelizmente temos casos de pessoas que dizem: olha, eu faço tudo bem da alimentação, e fazemos a avaliação, e se calhar até fazem mesmo. Portanto, há outros fatores, mas este é um deles e temos que prestar, sem dúvida, atenção. E acho que mais do que andarmos a inventar e à procura de soluções milagrosas, a dieta mediterrânica de que falamos tanto e que todos dizemos que conhecemos ou que fazemos, a verdade é que
a população portuguesa e às vezes nós próprios, que sabemos de alimentação, não atingimos as recomendações básicas de frutas, de vegetais, de cereais integrais, de elementos anti-inflamatórios que podem ter um papel muito importante na prevenção de várias doenças e o cancro é uma delas, sem dúvida alguma. É importante. Temos que, sem dúvida, nos focar nisto. Acima de tudo, também acho que mais do que muitas vezes estas abordagens mais, ou o jejum, ou o cetogénico, é mesmo começar pelo básico. Não quer dizer que elas não possam vir a ter lugar no futuro, em alguns casos particulares, mas acho que é importante nós garantirmos que incluímos pelo menos os fatores protetores, mais do que excluímos os negativos, não é? Claro, queremos. Ir ao antigamente. As armas. Diga? Ir ao antigamente. É isso, ir à base, não é? As tradições, estar à mesa, partilhar culturas, cozinhar. Há bocado falavas nos cereais, na dieta mediterrânica, e de facto é os cereais integrais que lá estão. Nós há muitos anos que o cereal integral não entra nas nossas mesas. Eu não falo por mim, não é? Mas falo no geral. Sim, geral não. Os cereais que lá estão são cereais brancos, não é? Os vegetais que lá estão acaba por ser a alface e meia dúzia de outros que entram na mesa. As frutas também, e vêm sem casca ou vêm sem... E portanto, onde é que está a fibra? É só nestes 3 exemplos que eu acabei de dar, não é? Os cereais, é fundamental da fibra dos cereais. Tu estavas a falar no microbioma e nas bactérias, onde é que estão os prebióticos, que são as fibras que nos alimentam estas bactérias? É verdade. Portanto, esta dieta mediterrânica está de facto certíssima, mas nós carecemos nela, de facto não é isso que se faz hoje em dia. Não. Mas eu olho para trás para a minha infância, eu já comia pão branco na minha infância. Sim. Sim, eu acho que não se cumpre, em Portugal não se faz uma dieta mediterrânica há muito tempo. É verdade. Pelo menos, nasci e cresci em Lisboa. Acho que em Lisboa não se faz, as pessoas não têm, sabe? As pessoas acham que fazem. E os estudos mostram-nos, quando vão às estatísticas nacionais procurar a mulher adesão à dieta mediterrânica, ela é só moderada. Sim. E nos vegetais e nas frutas, os fornecedores de fibra, estamos muito aquém. Acho que é tudo muito rápido, prático, não é? Também temos vidas muito intensas e, portanto, a alimentação muitas vezes... não é o centro, não é? E antes não era assim. Antes era o centro. Era o centro. Não, e repara, e não tens tempo, de facto. E, portanto, quando a indústria te apresenta soluções rápidas que cheiram otimamente, que são altamente viciantes, estão feitas para isso, não é? Portanto, tu naturalmente agarras e pensas, para que é que eu vou para casa estar horas na cozinha? Não, para isso estou a ver televisão ou vou fazer... E chegam à mesa e é só, está feito. Portanto, é quase que voltar um bocadinho a fazer da cozinha uma ferramenta para termos uma vida melhor, não é? E se voltarmos para a cozinha, não só passamos a cozinhar melhor, como estamos todos juntos. Há uma vida familiar, há uma conversa, há todo um voltar de tradição que é importantíssimo e que de certeza também está associado, não é? Há bocadinho falavas no eixo e em tudo, está associado de certeza, o cancro também é internacional, não é? Sim, parece que pode ter quando há o diagnóstico não há dúvida, e não é a doença de uma pessoa, é da família inteira, não é? E, portanto, esta mudança de hábitos é importante que seja para toda a família, não é? E, na verdade, muitas vezes é o driver para que pessoas, os familiares, eles próprios, procurem também adotar uma alimentação saudável. Não é pelos melhores motivos, não é? E, portanto, se nós pudéssemos todos... E fazer de uma forma preventiva. E se pudéssemos todos, conscientemente, fazer uma mudança, iríamos ser todos muito mais saudáveis e íamos evitar uma quantidade de coisas. Acho que tem que haver uma mudança de mindset individual, e eu acredito que os ouvintes do podcast já estejam para aí direcionados, mas acima de tudo o ambiente, não é? O ambiente também não facilita. Temos que, como falávamos, vamos na correria, as soluções rápidas e práticas, que nem sempre têm o melhor equilíbrio, mas é aquilo que está a facilitar aquilo que nos ajuda a manter uma rotina acelerada que não deveria ser assim tão acelerada, não é? Portanto, eu acho que tem que haver, é um mindset diferente e global de toda a sociedade, e não vivermos só para o trabalho e para as tarefas. Claro, nós temos todos que nos sustentar, não vivemos num mundo idílico, exato, mas ganhar tempo, dar tempo a esses momentos é fundamental. Para aprender, as crianças têm que aprender a cozinhar desde uma fase logo iniciada. Tem que haver mesmo esta mudança importante. E acho que é importante haver literacia, não é? As pessoas têm que saber o que é comer bem e o que é não tão bem, ou o que é que deve ser comido de forma mais esporádica, mas acho que a literacia não chega, porque há pessoas que sabem o que fazer, mas não sabem como aplicar, e portanto a parte teórica ou prática tem que se investir nela, não é? E quando passamos menos tempo à mesa, menos tempo na cozinha, menos tempo dedicado a cada um de nós, estas competências, estas skills vão-se perdendo, e é uma pena, porque
não só sabemos o que é que temos que incluir, a forma como cozinhamos os alimentos vai influenciar os nutrientes que depois nós vamos conseguir aproveitar ou não vamos conseguir aproveitar, não é? Portanto, sabem tão bem ou melhor que eu. Sim. E portanto, eu acho que essas ferramentas são mesmo muito importantes. Portanto, parabéns também por estes podcasts, a sério, são mesmo muito importantes para tentarmos efetivamente alterar a alimentação. E eu acredito mesmo que a prevenção faz a diferença. Nós sabemos todo o problema a nível do SNS, é insustentável a longo prazo. Se nós não investirmos na prevenção e no nosso bem-estar, o futuro não é muito sorridente, não é? E nós podemos fazer isso agora, não é? Se as pessoas perguntarem elas próprias quantas peças de fruta eu comi no dia, comeram uma sequer? Devíamos estar em pelo menos 3, mais do que 5, se calhar seria o ideal para algumas pessoas. Já consegui fazer 3, já consegui incluir 2 a 4 porções de hortícolas no dia, se calhar nenhuma. E portanto as pessoas também saberem o que é, fazerem pararem, pensar, não é? Falta isto, falta parar, pensarmos, implementarmos. Mudar um bocadinho. E o que é que tu, dentro da dieta mediterrânica, apontarias como os alimentos com um maior efeito protetor ou potencialmente mais protetores no que toca especialmente ao cancro? Certo. Essa é uma pergunta interessante e até a própria dieta mediterrânica está construída numa pirâmide, não é? E daquilo que nós temos que privilegiar. Os hortofrutícolas não podemos fugir deles. São ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes, agentes anti-inflamatórios. Nós sofremos uma série de agressões no dia-a-dia, naturais do corpo ou do ambiente também onde vivemos. Portanto, se não tivermos agentes que vão contrabalançando os processos inflamatórios que ocorrem no corpo, ele fica mais suscetível à doença e, portanto, à alteração do código genético, mutações que no futuro podem originar um cancro. Quando há estas alterações genéticas, nós tivermos ferramentas reparadoras, muitas vezes o cancro não se origina, não é? E, portanto, se eu tiver os hortofrutícolas ricos em nutrientes, é super importante. Depois destacava as fontes de fibra, não é? Onde entram outra vez estes hortofrutícolas, mas entram depois os cereais integrais. E entram também os frutos oleaginosos, onde aqui, portanto, as nozes, as amêndoas, as avelãs, onde aqui depois já há uma transição também para os tipos de gordura. O azeite, as fontes de ômega 3, que não só nos frutos oleaginosos e em algumas sementes oleaginosas, mas também no peixe, nós sabemos que estas gorduras com perfil anti-inflamatório também são importantes. Portanto, é difícil, eu podia agora continuar aqui pela pirâmide e não ia terminar. É de alguma forma difícil destacar o mais importante porque é mesmo o equilíbrio, não é? A base, não temos dúvidas que são os alimentos plant-based, portanto, aqueles de origem vegetal, tanto como falávamos, hortofrutícolas, cereais, frutos oleaginosos e as gorduras, mas depois também poder haver uma moderação do consumo da proteína de origem vegetal e animal, porque nós, pelo menos as estatísticas mostram, e a prática clínica é que também sabem isso, as leguminosas entram pouco ou nada e são um alimento riquíssimo nesta tal fibra, vitaminas e minerais, antioxidantes, agentes anti-inflamatórios, e há um consumo exagerado de carne, não é? E a ideia era que houvesse aqui algum shift. Não eliminamos nada, tudo é importante. Mas equilibramos tudo. Mas devemos e podemos equilibrar, não é? Antes, na dieta mediterrânica, voltando às origens, a carne e o peixe eram escassos e, portanto, entravam pouco. O acompanhamento era a base. O que nós chamamos de acompanhamento da carne. Exato. Antigamente era o contrário. Exato. Carne era... Nós perguntamos, sempre vamos comer para o jantar, bife, mas bife com quê? O bife é sempre o primeiro elemento, não é? Pelo menos falo por mim, às vezes acontece, e faço o mesmo, vejo na prática clínica. Elas sempre é mesmo. É ao contrário. E depois, normalmente, o próprio acompanhamento, neste caso, ou é o arroz ou é a massa. E é o arroz branco ou a massa. Não há... Onde é que está o arroz preto? Onde é que está... Não é? Onde é que está isso? Está uma quantidade de coisas, o trigo de sarraceno, os legumes, acompanhamento. A aveia é maravilhosa como acompanhamento, não é? Sim. Tudo. É incrível. E, portanto, temos uma variedade de riqueza. Isto é uma riqueza, não é? Fora a quantidade de vegetais que depois podemos trazer e fora o... Mas pronto, mas de facto eu concordo, acho que é o equilíbrio é a base. Sim. E aquela ideia que agora a sopa substitui os legumes no prato. Eu estou sempre a ouvir isso, nem consulta e fico sempre... Substitui para si, para mim não substitui. Está sempre a acontecer, porque as pessoas não têm noção da quantidade de legumes e de fruta que têm que ingerir para de facto estarem dentro daquilo que são as recomendações. Sabes que eu acho que quando nós começamos a querer ter uma alimentação mais cuidada e começamos a querer olhar para o alimento como vida e, portanto, perceber que qualquer ingrediente que eu escolha trazer para o meu prato, ele de facto tem vida. E quanto mais vida ele tiver, mais cor, mais vivo ele tiver, mais valor nutricional ele vai ter para mim, não é?
Então nós pensamos, ok, eu posso comer isto ao longo do meu dia inteiro, mas na prática eu vou quase cozinhá-lo, a não ser que vá buscar a sua peça de fruta ao frigorífico e a coma, ou vou cozinhá-lo. Por que não agarrar e fazer batidos? E nos batidos nós estamos a trazer a fruta, os vegetais, vamos procurar fonte de proteína, procurar fonte de gordura, não é? Podem vir os frutos secos, podem vir... Tudo no fundo o que tu falaste pode entrar na prática num batido, não é? Que podes me dizer assim, também é muito melhor se nós comermos à dentada, certo? Mas são estratégias para que tu, na verdade, consigas, na tua mesa de pequeno almoço, no início do teu dia, garantir que tudo isso que tu precisas, com esse lado anti-inflamatório, esteja ali. E tu começas o teu dia muito mais tranquilo e descansado e sabes, não, eu já fiz quase 70% da minha missão. Acho que é giro. Tem que ser percebendo também a pessoa que se tem à frente, não é? E conhecermos a nós próprios. Sim. Eu consigo, uma coisa é o ideal e é o perfeito e uma coisa é o possível, não é? E portanto, se eu não consigo incluir sempre os vegetais no prato, etc., que maneira fácil eu posso fazer. As pessoas muitas vezes perguntam, não sei se vos acontece, e se eu, em vez da fruta, beber um sumo? A minha intenção é logo dizer, não, vamos preferir a fruta à pressa, porque preserva, tem mais fibra, vamos preservar mais nutrientes, expostos ao ar, alguns podem ser perdidos, se for exposição longa, claro. Mas, agora se me dizem, não como fruta, não gosto. Beba o sumo. Prefiro que beba o sumo. Exato, 2 ou 3 salsichas, não vem caralho. Mas pronto, lá está, acho que sim, acho que é importante nós conhecermos a nós próprios e a pessoa que está à nossa frente. E adaptar em função disso, acho que são ótimas estratégias e alguns nutrientes, até com o bater, ficam mais biodisponíveis, portanto também é importante variarmos na forma como os consumimos e os batidos são uma ótima também alternativa. Eu costumo dizer, eu costumo tentar que quando se fazem batidos, imagina alguém que gosta... Defina um elemento estrela e então saiba que hoje o meu batido é cor-de-rosa, amanhã é verde, no outro dia é roxo, no outro dia é amarelo e desta forma tenho a certeza todos os dias que ele, ao ter uma cor diferente, vai ter ingredientes diferentes e portanto tu inconscientemente no teu dia, na tua manhã já estás a fazer escolhas que não vais fazer amanhã nem depois. Então tens logo a certeza que ao longo daquela semana trouxeste muito mais variedade, porque se eu estou a fazer um batido verde, vou buscar os brócolos, vou buscar o white, vou buscar a maçã, o kiwi, vou buscar, não é? A manga, nada que mexa, mas se eu quero fazer um de frutos romanos, eu vou buscar a banana, não influencia, vou buscar a beterraba, vou buscar couve-flor, vou buscar coisas que não é? E se tu tiveres este mindset, de repente os teus dias estão todos diferentes. E depois chegas à mesa e é completamente diferente. Hoje é cor-de-rosa. Açúcar é bem, hoje é verde. E isto é muito interessante porque tem tudo a ver com a forma de nós olharmos para as coisas e as trazermos para nós. Nós arranjamos sempre a solução se quisermos. Não vale a pena complicar. Esta é facílima. Esta não é mais desculpa. A partir de hoje, mas não é, eu acho que é ela. Claro, acho que sim. Diz-me uma coisa, os superalimentos que se fala tanto, e que é importantíssimo, não é? Nós somos um fruto vermelho, é um superalimento, mas da mesma forma que é o açaí, spirulina, clorela, matcha, baobab, uma quantidade deles. A maior parte deles chegam a nós em embalagens desidratados, que está tudo bem e até é uma forma muito rápida de nós conseguirmos utilizar. O que eu queria perguntar é, nós sabendo que isto é ótimo para nós, claro que pelo facto de estar na escala de Ora e portanto ter um valor anti-inflamatório muito alto, é ótimo para o nosso dia, mas nós devemos ir variando, ou tu, por exemplo, imagina quando estás a acompanhar alguém, algum doente oncológico, em que o sistema na verdade vai abaixo, o teu objetivo é fortalecê-lo para ele aguentar o tratamento, ou há alguns cuidados que nós devemos ter? É uma área cinzenta, não há a resposta clara porque a evidência também não é, a evidência científica não é clara. Cada vez se descobrem novas tipologias de tumor, cada vez os tratamentos são mais diferentes, vão saindo novas fórmulas de ações quimioterápicas, de quimioterapia, de imunoterapia, e, portanto, perceber as doses seguras destes nutrientes ou fitonutrientes que têm um papel bioativo real, não é? Que podem efetivamente interferir num processo metabólico X ou Y, qual é que é a quantidade certa para eu fazer bem e não fazer o contrário? Porque o problema é que eu não tenho a certeza se faz bem, mas tenho a certeza que não faz mal e andamos sempre aqui neste limbo. E, portanto, nós, à data de hoje, não temos uma dose segura do fitonutriente X ou do fitonutriente Y que queremos ir buscar à clorela ou ao fruto silvestre. E, portanto, andamos sempre muito aqui, refugiamos, e bem, porque é aquilo que a ciência também nos diz na dieta mediterrânica, nas proporções e variar nas cores. Agora, dizer quantidades específicas de clorela, do mirtilo, do bilberry, aqui um tipo diferente de mirtilo, que deve ser consumido, é mais complexo. A ideia é tentar, na minha prática clínica, aquilo que eu recomendo é que haja um bocadinho de todos os elementos todos os dias, sem que haja propriamente uma sobrecarga, porque a dose é veneno, não é? E, portanto, agora, é sempre aqui um bocadinho empírico, qual é que é a dose segura?
Não sabemos, não é? Claro. Não é fácil, não é fácil não só à custa da alimentação e muito à custa da suplementação, que há sempre a tendência de ser uma coisa que os próprios doentes e familiares querem incluir na tentativa de efetivamente otimizarem o seu sistema imunitário e de se protegerem o mais possível. Só que há aqui uma lacuna, sabemos que são bons, mas em que doses e medidas? É complexo. Não há, estaria a mentir se dissesse é uma colher de chá de Y ou é uma colher de chá de Z, digamos assim. É uma coisa complexa e, portanto, temos os elementos base, podemos ir incluindo estes super alimentos, de ter a consciência de que não são só, temos que garantir que a alimentação é boa, porque per si esses alimentos isolados não vão ter o impacto que nós queremos, não é? Mas a dose segura é difícil. Pois. É difícil. Sim. É um bocadinho a glutamina também, porque hoje em dia muitas pessoas fazem por causa da reparação da mucosa intestinal e a glutamina pode ser um substrato também para desenvolvimento cancerígeno, portanto. É que não se sabe muito bem, estamos aqui na mesma, porque muitas vezes a maioria dos estudos que também mostram esta atividade antioxidante e anti-inflamatória são realizados em células, não é? Em placa de Petri, são células que estão isoladas, nós somos um sistema muito complexo, temos inúmeras células, órgãos, células com funções diferentes que depois são orgânicas, todas interagem em harmonia, espera-se que assim seja, acho que assim não acontece, e portanto não sabemos o efeito isolado que cada um tem e portanto queremos otimizar a alimentação, queremos incluir esses elementos agora, a dose, por exemplo a glutamina, nós sabemos que ela pode ser efetivamente até protetora, proteger a cavidade oral, a boca, quando fazemos alguns tratamentos que nos deixam algumas feridas na boca, ajuda até a reparar. Mas sabemos que parece que em doentes que foram submetidos, por exemplo, a transplante de medula, pode ser um fator de risco até para que esse tipo de cancro cancro hematológico possa voltar a acontecer. E, portanto, tem benefícios, mas não sabemos ainda muito bem o papel. Acho que também não devemos olhar para a ciência como algo promissor e devemos ir utilizando, mas com cautela, esse cara não é para toda a gente e temos que ir caso a caso. Claro. Então, podemos fazer aqui, não podemos acabar por emitir uma recomendação de largo espectro para a população em geral e para as pessoas que estão a passar por um cancro, pela área cinzenta que é. Portanto, é muito o equilíbrio, a base, às vezes parece aqui um bocadinho um clichê, não é? Em todas as alturas, mas particularmente estas, nós queremos soluções garantidas e que sabemos que vão funcionar e sentir-me mais protegida e que estou a fazer tudo aquilo que posso. E às vezes o clichê da dieta mediterrânea, que inclui em moderação este elemento e este, não é muito atrativo. Pois. Sim, exato. Mas não vende. Não é atrativo. Eu percebo, porque nós queremos fazer o mais possível e das poucas coisas que nós podemos mexer é na alimentação. Não vamos poder mexer no tratamento, porque muitas vezes não dominamos sequer. Discutimos, obviamente, com o médico esta questão, mas pronto, a alimentação é uma delas. Portanto, eu diria... A dieta anti-inflamatória, sem dúvida alguma, e esses elementos, superelementos, podem e devem entrar. Mas temos tanto dentro daquele conjunto. Por exemplo, fruta. Temos as tais 3 a 5 porções de fruta. Eu posso, dentro da fruta, garantir que eu tenho sempre porção de frutos silvestres. Exatamente. E, portanto, eu garanto que pelo menos uma vez no dia eles podem entrar. Quero também o beta-caroteno, então vou garantir que tenho a manga, por exemplo, ou a papaya ou o que for. E, portanto, garantir esta variedade de cores, onde a clorela pode entrar enquanto que a cor verde. E isso pode fazer... E vais pensar, vou buscar espinafres, não é terrível? Ainda vais buscar alimentos, imediatamente. Claro, é isso. Coisas que nós temos, sazonais, até porque os sazonais têm mais nutrientes e acho que é por aí. Portanto, acho que tudo se pode ser encaixado. Doses dos ditos superalimentos é mais complexo. Olha, e há alimentos que tu proíbes? Não propriamente proibir. Ok. Nós temos 2 elementos que há evidência clara que devem ser limitados ao seu máximo, dentro dos quais as bebidas alcoólicas e as carnes processadas. Portanto, tudo o que é fiambres, chouriços, salpicões, esses devem ser mesmo para dias de festa, são considerados elementos carcinogénicos já pelas entidades oficiais. E, portanto, esses diria que eram mesmo para evitar. Agora, o resto, se eu puder evitar alimentos ultraprocessados todos os dias, poder deixar um bolo, uns gelados, principalmente aqueles embalados, para uma vez por semana no limite, melhor. Se eu vos puder ter caseiros, melhor.
Pronto, portanto é um bocadinho depois ir ajustando fase a fase. Mas esses 2 elementos, as bebidas alcoólicas e as carnes processadas, não há muitas dúvidas. E o resto é muito na base de todos têm lugar, mas no moderação. Por exemplo, carne vermelha, ela pode entrar. Agora, por exemplo, às mulheres, estamos com até 350 gramas por semana e os homens não exceder 500 gramas, por caso contrário, já fator de risco, ou pode ser mais pró-inflamatório a nível intestinal. Pronto, e depois entra aqui o equilíbrio. Todos têm lugar, mas cada um com o seu peso. É um bocadinho mais para aí. Se repararem, por exemplo, os doces, os produtos processados, etc., estão lá na pontinha do iceberg da direita mediterrânea. Não é que eles não possam entrar, podem, mas... Mas tens uma coisa que é interessante, eles estão na pontinha e foram feitos numa altura em que eram feitos com qualidade, ainda assim. É verdade. Sim, com ingredientes mais integrais. Exato. Agora que falaste dos embalados, é que faz mesmo diferença entre comer um bolo recheado com 30 ingredientes na etiqueta, dos quais conservantes, corantes, ou comeres um bolo que foi feito por ti. Sim. Com as 2 farinhas, com o teu açúcar ou com o teu... Não é? Não, e imagina, em vez de estares a preocupar só em introduzir superalimentos, porque é que não te preocupas primeiro em tirar as bebidas alcoólicas, que hoje em dia as pessoas ficam ainda muito escandalizadas quando alguém diz que não bebe álcool no dia-a-dia. Tipo um jantar de amigos. Sim, um jantar de amigos. Vou abrir uma garrafa de vinho, queres? Não. Quê? Isto vê-se muito, não é? E é estranho. E portanto... Eu acho É um trabalho que se tem que fazer. Sim. Bebidas alcoólicas estão presentes em tudo o que é convívios sociais, não é? Portanto, isto é complexo. E é muito gira a questão dos processados. Ainda não há aqui uma ligação direta dos processados, dos aditivos alimentares com o risco de cancro. Mas, por exemplo, na doença inflamatórias do intestino, e o intestino está ligado com tudo, já se começa a perceber que alguns aditivos alimentares em particular, ao fragilizarem a barreira do intestino, promovem inflamação e isso não está associado a coisas positivas a nível depois orgânico e de inflamação a nível sistémico. E, portanto, quanto mais pudermos ter coisas caseiras, melhores, não temos muitas dúvidas. Claro que também não podemos ser ingênuos e os alimentos processados surgiram por alguma razão, não é? Nós somos muitos, há muita gente para alimentar e esses produtos foram surgindo. Mas agora que há excedente, esses alimentos não devem entrar e alguns não têm qualidade, não têm que entrar de todos os dias. Tem que ser uma coisa pontual. Se puderem não entrar, melhor. Exato. Mas a ter que entrar, também devem entrar de forma esporádica. E, portanto, este conceito de voltar à base é difícil, e até porque vê-se muito no consumidor. Também me interessa muito pelas evoluções do mercado e dos consumos. É interessante ir vendo. E as pessoas estão mais preocupadas em comer saudável, mas muito à procura ainda do snack rápido, prático. Portanto, querem os mesmos sabores do doce, crocante, mas embaladinho numa barrinha de cereais cheia de aditivos. Não tem muitas calorias, tem muita proteína, que é o que procuram muito agora, mas depois em termos de qualidade efetiva, coisas rápidas e boas, depois não têm de muito, não é? Quando podíamos fazer um boa simples, uma fruta e uns frutos oleaginosos ao lanche, não, tem que ser uma barra processada com milhares de elementos, porque é pouco atrativo andar com a fruta, mais com a canchinha dos frutos oleaginosos. Eu não tenho tempo para fazer em casa muitas vezes e, portanto, acaba-se por optar por essas soluções que não são as melhores. Sim, hoje em dia tu já vais ao supermercado e compras embalagens de oleaginosas cruas, ou narradas, ou... Eu acho que no supermercado, inclusive, já tens opções. Acho que esta democratização da alimentação saudável já está a acontecer. Não é? Por isso, basta as pessoas perceberem que, está bem, não podem comprar a amêndoa com a casca, ou não é? Ou não podem fazer a manteiga de amêndoa em casa. A manteiga de amêndoa é apenas amêndoa torrada, não é? Não podem fazê-la. Está bem, comprem a amêndoa torrada, já vão fazer a seguir. Ou comprem na própria embalagem de manteiga de amêndoa. O que é que têm que saber? É que quando olham para a etiqueta, tem que dizer 100% de manteiga de amêndoa. Só isto. Não queiram mais nada, muito menos disser açúcar, qualquer coisa, por aí fora tem manteiga de amêndoa. Não queremos isso, não é? Por isso é quase como a vida não tem que ser complicada. Nós, por facto de dizermos para fazerem da cozinha, no fundo da vossa farmácia, para conseguirem, passa por saber reconhecer o que é um alimento com qualidade e saber olhar para uma embalagem, para uma etiqueta e conseguir perceber o que ela representa. Certo. Não é? Com isto não queremos dizer a partir de agora não saiam da cozinha, cozinham tudo. Não é? Já houve um trabalho, está a ser feito um trabalho, está a haver N marcas, não é? Que estão a fazer E portanto eu acho que isso também é importante. E agir, é interessante. Infelizmente ainda não é toda a população, mas há cada vez mais pessoas interessadas e com vontade de. E eu acho que dando oportunidades para elas saberem o que é que efetivamente pode ser útil, acho que é uma ajuda importante, por isso parabéns.
O seu trabalho tem estado a fazer, que acho que é importante. Olha, e tu falavas que o cancro é uma doença da família, pronto, porque efetivamente tem que haver uma mudança de comportamentos a todos os níveis. Quando existem fatores como excesso de peso, obesidade, muitas vezes tu também vês a mesma coisa. Acaba por ser naturalmente uma doença da família porque os hábitos em geral de todos já vêm praticamente assim. Claro que há exceções, não é? Mas vêm muito enraizados assim. Há uma tendência maior pela inflamação crónica e pela síndrome metabólica associada à obesidade para estes casos de cancro? Ok, então, relativamente à parte familiar, sem dúvida alguma, à partida, os hábitos da pessoa que está com cancro muitas vezes são transponíveis à família toda, não é? Portanto, vivem na sua pequena sociedade e adquirem os mesmos comportamentos, isso tem influência. E depois toda a gente também sofre com isso e toda a gente sente um ímpeto de ou ajudar ou também mudar os seus comportamentos. Sem dúvida alguma que, como dizias, pessoas com obesidade vai haver um maior risco, digamos assim, de todos os seus descendentes, adquirindo os mesmos comportamentos, também terem mais obesidade. Relativamente à questão e da inflamação, não posso dizer que há aqui ou pelo menos que eu conheça, ou que se conheça na ciência, uma relação de eu tenho inflamação subclínica, aquela inflamação subjacente associada à síndrome metabólica, à obesidade, e que o meu familiar também vai ter, mas se ele também tiver excesso de gordura corporal, se ele também tiver hipertensão, se ele também tiver o colesterol elevado, vão ser tudo elementos que vão favorecer uma inflamação subclínica, que não é detectada nas análises, mas que se percebe que há uma elevação porque são elementos que causam, tudo isto causa stress e inflamação ao organismo e mais para a frente parece que efetivamente essa inflamação subclínica é quase como uma agressão diária muito ligeira e subtil que pode favorecer uma alteração da célula que pode levar a uma mutação e consequentemente mais tarde a um tumor. Portanto, não há aqui que eu conheça uma direção de o meu familiar tem inflamação subjacente ou subclínica e eu vou tê-la, mas se eu tiver os mesmos fatores de risco, é normal que assim seja, um bocadinho por aí. E portanto, mas beneficiamos todos no ambiente em que vivemos da dieta anti-inflamatória. Porque nós também queremos ter inflamação. Quando o vírus entra no nosso organismo, nós precisamos que o sistema imunitário ataque e que haja inflamação para resolver esse ataque do vírus ou do micro-organismo que o está a invadir. O problema é que nós temos um excesso de agentes anti-inflamatórios que cria aqui um desequilíbrio e que a longo prazo está associado a um conjunto de doenças. E falamos do cancro, como falamos da hipertensão, como falamos de um conjunto... Sim, todas elas, então essas, não é? Portanto, isso tudo a longo prazo e ao longo do tempo tem implicação. E cada vez mais o intestino está implicado nesta relação toda inflamatória. E mais uma vez o intestino tem imensa influência sobre aquilo que nós... Não só o intestino, influencia aquilo que nós comemos, como o que nós comemos influencia o intestino. Há aqui uma direção bidirecional, não é? E portanto precisamos de mais agentes anti-inflamatórios pelo estilo de vida que levamos, um bocadinho mais por aí. E portanto introduz bons, tira os maus, tira os maus. Coisas melhores, prazeres melhores para ti e mais vais querer os melhores, porque tu sabe mesmo bem. Olha, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta. Sim. Que é ao nível hospitalar, quando se acompanha um doente de cancro, existe uma dieta importante que seja feita, não é? Existe um acompanhamento nutricional, vou ver para casa e tudo. Quando estão lá, essa preocupação existe? Hoje em dia já consigo detectar algumas máquinas e algumas coisas nos próprios hospitais e já consigo perceber que já há uma preocupação, mas era isso que eu te queria perguntar. Porque acho que é tão importante haver, se queremos que a máquina funcione bem, não é? Estamos a falar que haja essa preocupação na própria base. Ok. Então, muitas questões muito interessantes e que nos deixam muito a pensar, que são importantes. Portanto, eu acho que foi super interessante. Então, assim, quando há o diagnóstico de uma doença oncológica, deve obviamente haver um acompanhamento nutricional. E o acompanhamento nutricional vai muito depender do tipo de cancro, do estadio e do tratamento. Podemos ter uma pessoa que está a fazer tratamento oncológico e tem uma boa composição corporal, não tem excesso de peso, a massa muscular está garantida e essa não temos dúvidas nenhumas que deve seguir uma dieta anti-inflamatória mediterrânica o mais certinho que lhe for possível, mas sem tirar o prazer e a qualidade de vida, que também é muito importante, que tenha momentos sociais onde possa ir fugindo às vezes à regra, para o seu bem-estar. Que a alimentação serve para nutrir, mas também tem uma componente social importante
E a carga já é tão grande que esses momentos também são importantes e devem ser levados sem culpa. Que eu também noto que não querem estragar o decurso da doença, não querem estragar os tratamentos, e às vezes também há uma pressão enorme sobre não posso fugir e agora não posso fazer aquilo e fiz e sinto-me culpada e será que isto vai fazer mal ao meu corpo e vou estar a potenciar a doença. E, portanto, também haver aqui alguma tranquilidade que a pessoa precisa. É com boa intenção que há aquela pressão para ter uma boa alimentação, mas também descontrair um bocadinho. E depois, ao longo do decurso da doença, seja por cirurgia, quimioterapia, radioterapia, podem haver um conjunto de sintomas, náuseas, vômitos, alterações do padrão intestinal, alteração do sabor dos alimentos, mais doce, mais salgado, feridas na boca, boca seca, e muitas vezes tem que se adaptar à alimentação em função disso. Pronto. E claro que a base é sempre dieta mediterrânica anti-inflamatória, mas numa altura em que a pessoa não tem apetite, não consegue comer, e a única coisa que lhe apetece é um bolo, eu vou ser a primeira nutricionista, às vezes ficam a olhar para mim, a dizer, por favor, coma o bolo, porque entre isso e não comer nada, eu prefiro que coma, porque senão vai ter que ir buscar energias às reservas, nomeadamente ao músculo, que é tudo aquilo que nós não queremos, e isso vai deteriorar o seu estado nutricional. Portanto, há fases e fases, e acima de tudo tem que imperar o bom senso. Agora, numa altura em que está a conseguir comer, queremos recuperar, gosta dos alimentos que nós sabemos que podem ser úteis, aqueles todos que estivemos a falar para trás. Não faz sentido estarmos a comer bolos todos os dias, portanto tem que haver aqui um bom senso. Agora, essa transposição para contexto hospitalar, também acho que depende muito do contexto. Estamos a falar de um contexto público ou privado, porque também o orçamento dedicado a cada um deles também é diferente. E a verdade é que num contexto, por exemplo, público, nós estamos a falar de hospitais que são enormescos e muitas vezes temos uma alimentação desabilizada com orçamentos que se calhar são os ideais e portanto entramos aqui por uma panóplia de discussões intensas e portanto nem sempre é o ideal dos ideais, mas acho que há alguma preocupação para haver sempre os hortícolas, haver a fruta, pronto, os cereais muitas vezes não são os integrais, não são os mais ideais, mas acho que há essa preocupação às vezes de apesar de não se conseguir, e às vezes temos uma série de produtos refinados, a bolachinha Maria, a entrar, pronto, vão entrando esses elementos que às vezes não conseguimos fugir. No contexto privado, depende, obviamente, das instituições, mas acho que, como há também um budget maior, acho que há essa facilidade. Mas sim, há muito mais a fazer que se possa otimizar. Acho que é um bocadinho muito mais o contexto em si, que às vezes não favorece que tenhamos uma alimentação a garantir todos os princípios ideais, as 3 ou 4 peças de fruta no dia, todos os cereais integrais, porque temos que garantir que é difícil de explicar, não é? É tudo que todo o sistema funciona e que toda a gente vai comer. Eu posso ter a melhor alimentação do mundo, mas se eu vou ter doentes que não gostam, não comem, não vai servir de nada. E, portanto, tem que haver ali um consenso adaptado à cultura da população que serve, a população que usufrui da unidade hospitalar. E pronto, acho que acima de tudo, e depois não estamos a servir para 10, 20, 40, estamos a servir para centenas. É difícil. Mas é uma começa a haver essa preocupação. Sim, eu sinto isso e era para te perceber. Eu acho que sim, acho que há essa preocupação e cada vez mais, pelo menos no contexto oncológico, falo de experiência, particularmente neste contexto, não quer dizer que nos outros não possa acontecer, há a preocupação de adaptar cada vez mais ao doente. Garantir que ele que tem o prato adaptado às suas preferências para garantir que ele ingere aquilo que precisa. Portanto, não gosta daquela hortícola, tenta-se trocar por outra, não gosta daquela peça de fruta, troca-se por outra, não gosta daquele prato X, tenta-se trocar por outro, e portanto acho que é esta flexibilidade, não em unidades hospitalares enormes, e daí às vezes não correr tão bem, mas pronto, é pelo contexto. Mas acho que há essa preocupação, e dos profissionais de saúde todos também, e de quem desenha as emendas, há sempre essa preocupação, pronto, às vezes não dá para ir ao pormenor, mas são contextos. Existe, pronto, mas eu acho que o caminho faz caminhando, não é? Eu acho que o importante é de facto haver esta... acho que sim, acho que estamos todos num bom caminho e acho que há sempre essa preocupação. Há equipas a trabalhar por otimizar os padrões alimentares das populações do hospital e portanto acho que sim, acho que estamos no bom caminho. Marta, e normalmente vocês ajustam o programa alimentar que fazem, o protocolo de tratamento alimentar, por exemplo, durante um tratamento de quimio ou de rádio ou com hormonoterapia, vão ajustando
seja, no fundo, para percebermos se uma pessoa que esteja a iniciar tratamento, se é um doente que deve ter esse cuidado de procurar o acompanhamento faseado também. Certo. Sem dúvida alguma, porque os tratamentos têm particularidades diferentes, nomeadamente dão efeitos adversos diferentes. E, portanto, a alimentação também tem que ser ajustada em função disso. Por exemplo, nós sabemos que muitos tratamentos de quimioterapia dão náuseas, vômitos e, portanto, temos que garantir que a pessoa, mesmo nesses momentos, consegue nutrir ou que tem estratégias para garantir um bom estado nutricional, não é? No caso da hormonoterapia, sabemos que cá há aqui uma tendência para ganhar peso à custa de massa gorda e, portanto, cá já temos de ter outra preocupação. Mais do que garantir que a pessoa tem os nutrientes que precisa, garantir que não excedemos a dose de nutrientes para garantir um bom peso corporal, que é importante, e não haver um excesso de gordura corporal. Portanto, nós vamos ajustando mediante o tipo de tratamento, mediante o efeito adverso de cada pessoa, porque felizmente há pessoas que passam pelo decurso dos tratamentos sem sintomas que sejam significativos e, portanto, não necessitam destes ajustes, mas a verdade é que muitas das pessoas, infelizmente, ainda passam. A ciência tem evoluído, mas ainda existe. E, portanto, temos que adaptar fase a fase mediante a experiência individual de cada pessoa que está a passar pela doença e pelo próprio tratamento, sem dúvida alguma. Uau. Ora, sentes que se um doente está a ser acompanhado no hospital, quer e precisa de uma alimentação especial e anti-inflamatória, portanto, ou melhor, ele pede especificamente que quer uma alimentação anti-inflamatória para ajudar a fortalecer o sistema e a conseguir ser mais capaz, existe receptividade no hospital para um trabalho de equipa com uma nutricionista que seja fora do hospital, como é que isso funciona? Então, acho que depende claramente do profissional de saúde. Há sempre profissionais de saúde com maior e menor receptividade, com mais ou menor conhecimento. Acho que cada vez mais há um interesse dos profissionais de saúde, inclusive dos médicos, dos enfermeiros, em saber mais sobre a nutrição e que se não sabem, ou têm a pressão para saber mais, mas também não sabendo referenciar às equipas de nutrição. Há uma tendência maior para referenciar dentro da equipa hospitalar, naquilo que é a minha experiência, na medida em que a equipa com quem conseguem contactar e discutir o caso mais facilmente, mas também não acho que haja uma barreira para o acompanhamento fora, se a pessoa assim o desejar. Não, acho que não é por aí. Acho que facilitam. Portanto, acho que temos dois caminhos. De sim senhora, vamos referenciar, ou não percebo, mas acho que, mas por mim nada contra. Portanto, há aqui um bocadinho, não vá, eu não valorizo, mas valoriza, não, nada contra, e o caminho de sim, acho que faz todo o sentido e referenciam. Portanto, acho que estamos neste caminho, que está muito melhor do que estava, se calhar há alguns anos, onde a nutrição não tinha grande peso nesse sentido. Acho que, em questão de conceitos, de dieta anti-inflamatória, acho que se propondo assim diretamente à equipa, aos profissionais de saúde que acompanham, acho que às vezes não conhecem muito bem o termo e o que é isto da dieta efetivamente anti-inflamatória, se é um bocadinho aqui esotérico ou não, mas com alimentação saudável, que depois na verdade cai aqui naquilo que é a dieta anti-inflamatória, são termos, acho que há grande receptividade, mas também basta, acho que o esoterismo da dieta anti-inflamatória que ainda é para alguns, que não é para nós, não é? Que nós conhecemos o que é e o que é que isto significa, também vem ainda do desconhecimento e há um caminho que se tem estado a fazer e antes não se valorizava a parte da nutrição e agora valorizas. Portanto, a nutrição só ia quem estava aquilo que se chama de caquético, portanto, pele e osso, sem massa muscular e hoje em dia, não, já há a vontade e o interesse de referenciar cada vez mais cedo, porque nós somos muito mais eficazes, atuarmos mais cedo. Conseguimos reabilitar a pessoa, prevenir um conjunto até de efeitos adversos associados a um mau estado nutricional e há cada vez mais ciência a suportar isto. Acho que temos que fazer mais trabalho e temos que continuar a lutar pelas pessoas que estão a sofrer com uma doença oncológica, mas acho que estamos no bom caminho, acho que sim. Também acho. Acho que sim. Que conselho darias a alguém que queira prevenir o risco de cancro ao nível de rotinas diárias? Ok, pergunta interessante, complexa, giro. Acima de tudo, na questão da prevenção da doença oncológica, há inúmeros fatores para onde pegar. Eu acho que se calhar pegar em todas é difícil. Portanto, para prevenir a doença oncológica, o estilo de vida é sem dúvida fundamental, a dieta entra, uma boa composição corporal, o exercício físico, entre alguns outros. Portanto, vou-me focar aqui no contexto da dieta, não é? Que é aqui um bocadinho a minha área e a composição corporal.
Portanto, eu diria que, acima de tudo, garantir que inclui estes alimentos protetores. Fruta, hortícolas, cereais integrais. Que estes elementos existem, que a pessoa pensa sobre a alimentação, prepara a semana, por exemplo, pode ser uma estratégia muito útil. Garantir que tenho a fruta e os vegetais que eu vou querer comer durante a semana, os frutos oleaginosos, porque se eu não tenho estas coisas disponíveis, como é que na semana, durante a correria, eu vou garantir que tenho estes princípios? Mas pronto, acho que a mensagem é, primeiro garantir que eu tenho as coisas que eu preciso, para depois conseguir começar a retirar aquelas que eu se calhar não preciso comer todos os dias. E as pessoas olham muito para a alimentação saudável como uma coisa muito restritiva, né? Eu não posso ter isto, eu não posso ter aquilo, e é uma chatice, e é um aborrecimento. E é mais do incluir, vamos incluir isto, vamos incluir aquilo, das cores que falávamos há bocado. Portanto, acima de tudo, pronto, parar, diria eu, perceber o que é que estamos a fazer e o que é que nos falta e o que é que eu estou disponível para. Também não precisamos de ir, como falávamos, do 8 ao 80. O que é que eu, como prioridade, quero agora fazer? Quero garantir as frutas, quero garantir os vegetais, quero garantir as hortícolas e todas as semanas ter um desafio. Pronto, esta semana já consegui ter as 3 porções que precisava, então esta semana vou garantir que tenho 2 porções de hortícolas. Pronto, então vou garantir. E eu acho que pode ser aqui um bocadinho por desafios, mas acho que depende tanto de pessoa para pessoa e escolhendo aquilo que faz sentido para ela própria. Acho que a pessoa tem que olhar para dentro e perceber o que é que para mim faz sentido nesta fase. Para algumas vai ser numa fase inicial o exercício, para outras vai ser a composição corporal, para outras vai ser reduzir o consumo de hábitos alcoólicos. Acho que a pessoa tem que fazer a sua própria reflexão. Isto é tudo importante. Consigo tudo ao mesmo tempo? Há pessoas que não conseguem, estão super motivadas e uma mudança de hábito leva à outra, sem dúvida alguma. Mas às vezes temos que escolher, porque às vezes queremos fazer tudo bem e depois é overwhelming, não conseguimos fazer nada. E, portanto, eu acho que escolher um caminho, escolher estratégias, refletir, preparar e todas as semanas fazer um bocadinho a reflexão crítica mas construtiva sempre. Dizer, o que é que eu consegui esta semana de bom? Consegui isto de bom, então vou tentar suster. O que é que eu não consegui de bom? Ok, então vou tentar que estratégias é que eu posso arranjar para diminuir. Mas requer tempo, não é? A pessoa tem que parar, tem que pensar. Eu acho que acima de tudo a pessoa tem que parar e pensar o que é que pode otimizar. Para conseguirmos fazer alguma coisa para melhorar a nossa saúde e a nossa alimentação aqui neste contexto, acho que temos que parar, perceber o que é que precisamos de incluir e preparar. Pronto, acho que eu diria que podíamos começar por aí. Boa. Tu já nos respondeste à questão do 80-20, foste muito ao longo da entrevista toda, ao longo do podcast todo, que és uma pessoa em que de facto és muito a favor de que as coisas estejam organizadas e que haja consistência, mas que de facto o equilíbrio deve existir e sempre que é preciso vale a pena nós quebrarmos e que isso na verdade, essa flexibilidade é importantíssima. Onde é que tu, enquanto profissional e enquanto pessoa, consegues encontrar esse equilíbrio? Como é que tu geres aqui o 80-20? Tento. Há alturas que falho redondamente e, portanto, eu acho que estou sempre na luta do equilíbrio, não vou mentir. Acho que eu própria, quando falo aqui nestes vários fatores da dieta, do exercício, eu própria tenho que me disciplinar e preparar e organizar a semana. Há semanas que eu falho redondamente no fator X, mas ganho no outro. Mas é parar e reestruturar. Eu preciso correr faz-me bem à cabeça, para descansar, para ter um momento só para mim, considerando que tenho o luxo de poder correr no meio da natureza. E, portanto, eu preciso daquele equilíbrio. Portanto, este é um que tem que entrar X vezes. É importante fisicamente, mas mentalmente. E depois, o equilíbrio do ponto de vista alimentar, honestamente, para mim, é mesmo esta questão de ter disponível a semana, ter coisas simples onde não vario muito. O meu padrão alimentar está bem estruturado, porque eu durante a semana na correria confesso que tenho pouco tempo e, portanto, se me puserem inventar muito, vou acabar por sair ao lado. E, portanto, eu tenho que garantir que tenho, ou quero garantir que tenho aquelas porções de fruta, tenho aquela porção de frutos oleaginosos e vou consolidando estes hábitos. Às vezes quero variar, mas não ponho variar nos pratos principais como uma obrigatoriedade. Acontece naturalmente. Acima de tudo, acho que tento manter a base e depois há as tais variações. Mas o equilíbrio, ando sempre à procura dele. Não sei se alguém consegue... Se não digam-me o segredo, não sei. Mas pronto, acho que parte um bocadinho por aí também de eu ir pensando o que é importante para mim eu incluir e essas ir sustento e depois as outras vou tentando afinar. É por aí que eu tento.
Temos. Bora, Marta, gostamos muito deste Sim, obrigada. Espero que Grande tenha imenso. sido útil. Acho que Foi sim. muito positivo conversar convosco sobre este tema. Obrigada. Obrigada.